Capítulo 25. Vou fazer do meu jeito, ou então não faço de jeito nenhum. Mentalidade de deserto 10. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, que não preparou seu coração para conhecer a Deus, e cujo espírito não foi firme nem fiel a Deus. Salmo 78, versículos 7 e 8. Os israelitas demonstraram muita teimosia e rebeldia durante seus anos de deserto. Foi precisamente isso que os levou a morrer lá. Eles simplesmente não faziam o que Deus lhes dizia para fazer. Clamavam a Deus para tirá-los do problema quando se metiam em confusão. Eles até mesmo respondiam às suas instruções com obediência, até que as coisas melhoravam. Então, repetidamente, eles iam imediatamente de volta à rebeldia. Esse mesmo ciclo é repetido e registrado tantas vezes no Velho Testamento que é quase inacreditável. Mesmo assim, se não andarmos em sabedoria, gastaremos nossa vida fazendo a mesma coisa. Suponho que alguns de nós somos simplesmente, por natureza, um pouco mais teimosos e rebeldes do que os outros. E então, claro, devemos refletir sobre nossas raízes e como começamos nossas vidas, porque isso nos afeta. Nasci com uma personalidade forte e provavelmente teria gasto muitos anos da minha vida tentando fazer as coisas do meu jeito, a despeito de tudo. Mas os anos que passei sendo abusada e controlada, somados a uma personalidade já forte, combinaram-se para desenvolver em mim a mentalidade que ninguém iria me dizer o que fazer. Obviamente, Deus teve de tratar essa atitude errada antes que ele pudesse me usar. O Senhor exige que aprendamos a abrir mão da nossa vontade e sejamos flexíveis e moldáveis em suas mãos. Enquanto formos teimosos e rebeldes, ele não pode nos usar. Descrevo o teimoso como obstinado, difícil de tratar ou trabalhar, e rebelde como resistente ao controle, resistente à correção, ingovernável, que se recusa a seguir normas comuns. Ambas essas definições me descrevem como eu era. O abuso que sofri na minha infância causou muitas atitudes desequilibradas em relação à autoridade. Mas, como disse neste livro, eu não poderia permitir que meu passado se tornasse uma desculpa para continuar presa na rebelião ou em qualquer outra coisa. A vida vitoriosa exige obediência pronta e escrupulosa ao Senhor. Crescemos em nossa habilidade e desejo de deixar a nossa vontade de lado e fazer a dele. É vital que continuemos a fazer progresso nessa área. Não é suficiente atingir o platô e pensar: cheguei tão longe quanto queria. Devemos ser obedientes em tudo, sem reter nada, nem manter quaisquer portas em nossa vida fechadas ao Senhor. Nós todos temos essas certas áreas em que persistimos tanto quanto possível, mas eu o exorto a lembrar-se de que um pouco de fermento leveda toda a massa. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6. Subtítulo: Deus quer obediência, não sacrifício. Porém, Samuel disse ao rei Saul: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar, imagens domésticas de boa sorte. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas o rei. 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 e 23. Um exame da vida de Saul nos mostra vividamente que lhe foi dada uma oportunidade de ser rei. Ele não manteve a posição por muito tempo por causa da teimosia e rebeldia. Ele tinha suas próprias ideias sobre as coisas. Certa vez, quando o profeta Samuel estava corrigindo Saul por não fazer o que havia sido instruído a fazer,
A resposta de Saul foi: Eu achei que. Ele, então, continuou expressando sua ideia de como ele pensava que as coisas deveriam ser feitas. 1 Samuel capítulo 10, dos versículos 6 ao 8. E capítulo 13, dos versículos 8 ao 14. A resposta de Samuel ao rei Saul foi que Deus desejava obediência e não sacrifício. Frequentemente não queremos fazer o que Deus pede, e então tentamos fazer alguma coisa para compensar nossa desobediência. Quantos filhos de Deus deixam de reinar como reis na vida por causa da sua teimosia e rebeldia? Romanos capítulo 5, versículo 17 e Apocalipse capítulo 1, versículo 6. A introdução ao livro de Eclesiastes na Bíblia, amplificada, diz isto: O propósito deste livro é investigar a vida como um todo e ensinar que, em última análise, a vida é sem sentido sem o respeito e reverência apropriados a Deus. Devemos nos lembrar de que sem obediência não há respeito e reverência apropriados. A rebeldia demonstrada por muitos filhos hoje é causada por falta de respeito e reverência aos pais. Isso geralmente é culpa dos pais, porque eles não viveram diante dos seus filhos uma vida que evocaria respeito e reverência. A maioria dos estudiosos concorda que o livro de Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão, que recebeu mais sabedoria de Deus do que qualquer um outro homem. Se Salomão tinha tanta sabedoria, como poderia ter cometido tantos erros tristes em sua vida? A resposta é simples: é possível ter alguma coisa e não usá-la. Nós temos a mente de Cristo, mas usamos ela sempre? Jesus foi feito para nós sabedoria de Deus, mas sempre usamos a sabedoria? Salomão queria ir pelo seu próprio caminho e fazer as suas próprias coisas. Ele passou sua vida tentando, primeiro, uma coisa, depois outra. Ele teve toda e qualquer coisa que o dinheiro podia comprar, o melhor de cada prazer do mundo, e, entretanto, isto é o que ele disse na conclusão do seu livro. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus, reverenciai-o e prestai-lhe culto, sabendo que ele é. Guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, o propósito pleno e original da criação de Deus, o objetivo da providência de Deus, a raiz do caráter, o fundamento de toda felicidade, a adequação de todas as circunstâncias e condições desarmoniosas debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Deixe-me colocar com minhas próprias palavras o que entendo desta passagem. O inteiro propósito da criação do homem é que ele reverencie e adore a Deus por meio da obediência a Ele. Todo o caráter divino deve estar enraizado na obediência. É o fundamento de toda a felicidade. Ninguém pode ser verdadeiramente feliz sem ser obediente a Deus. Qualquer coisa em nossa vida que esteja fora de ordem será ajustada pela obediência. A obediência é a obrigação total do homem. No que me diz respeito, essa é uma passagem admirável e eu o encorajo a continuar estudando-a. Obediência e desobediência, ambas têm consequências. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Romanos capítulo 5, versículo 19. Nossa escolha para obedecer ou não apenas nos afeta, mas afeta a multidões de outras pessoas. Apenas pense nisto. Se os israelitas tivessem obedecido a Deus prontamente, a vida deles teria sido longa. Muitos deles e seus filhos morreram no deserto porque não se submeteram à vontade de Deus. Seus filhos foram afetados pelas suas decisões, e assim são os nossos. Recentemente, meu filho mais velho disse: Mamãe, tenho alguma coisa para lhe dizer e posso chorar, mas me escuta. Então ele continuou dizendo: Tenho pensado sobre você e o papai e os anos que vocês têm colocado nesse ministério e em todas as vezes que vocês escolheram obedecer a Deus e como nem sempre foi fácil para vocês.
Percebo, mamãe, que você e o papai passaram por coisas que ninguém sabe, e quero que você saiba que esta manhã Deus me fez consciente de que estou sendo beneficiado com a obediência de vocês e agradeço-lhes por isso. O que ele disse significou muito para mim e me lembrou de Romanos capítulo 5, versículo 19. Sua decisão de obedecer a Deus afeta outras pessoas, e quando você decide desobedecer, isso também afeta os outros. Você pode desobedecer a Deus e escolher permanecer no deserto. Mas, por favor, tenha em mente que se você tem agora filhos ou terá no futuro, a sua decisão os manterá no deserto com você. Eles conseguirão sair quando crescerem, mas posso assegurar-lhe que eles pagarão um preço por sua desobediência. Sua vida poderia estar em melhores condições se alguém em seu passado tivesse obedecido a Deus. A obediência é uma coisa de longo alcance. Ela fecha os portões do inferno e abre as janelas do céu. Eu poderia escrever um livro inteiro sobre a obediência, mas por agora simplesmente quero chamar a atenção para o fato de que uma vida de desobediência é fruto de pensamento errado. Subtítulo: Traga todo pensamento cativo a Cristo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para demolir e destruir fortalezas, anulando sofismas, teorias e questionamentos, e toda altivez e coisa grandiosa que se levante contra o verdadeiro conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento e propósito à obediência de Cristo, o Messias, o ungido. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5. São nossos pensamentos que muito frequentemente nos colocam em problemas. Em Isaías 55, versículo 8, o Senhor diz: Porque meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem vossos caminhos meus caminhos. Não importa o que eu e você possamos pensar. Deus escreveu seus pensamentos para nós em seu livro chamado Bíblia. Devemos escolher examinar nossos pensamentos à luz da palavra de Deus, sempre desejando submetê-los aos pensamentos de Deus, sabendo que os deles são sempre melhores. Esse é exatamente o ponto central de 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Examine o que está em sua mente. Se concordar com os pensamentos de Deus, a Bíblia, então lance fora os seus próprios pensamentos e pense os dele. As pessoas que vivem na vaidade da sua própria mente não apenas destroem a si mesmas, mas muito frequentemente trazem destruição aos outros à sua volta. A mente é o campo de batalha. É nessa esfera da mente que você vencerá ou perderá a guerra que Satanás deflagrou. É a minha mais sincera oração que este livro o ajude a lançar fora as imaginações e cada coisa elevada e altiva que se exalte contra o conhecimento de Deus, trazendo todo pensamento cativo à obediência de Jesus Cristo. Fim.